o sistema punitivo no Brasil se encontra extremamente desarrumado. Desarrumado do ponto de vista filosófico, desarrumado do ponto de vista normativo e desarrumado do ponto de vista jurisprudencial. E acho que o tribunal tem um papel decisivo nesta rearrumação. E acho que, aos poucos, estamos conseguindo fazer progressos relevantes nessa matéria. E acho que hoje nós podemos dar mais um passo. Acho que fizemos progressos, por exemplo, quando, em matéria de peculato, passamos a exigir a devolução do dinheiro desviado para fins de progressão de regime. Acho que fizemos um avanço quando passamos a exigir o pagamento da multa antes da progressão de regime, e acho que agora nós estaremos dando um passo relevante e acho que mais adiante ainda teremos que consertar alguns aspectos relacionados à prescrição. Mas aqui temos essa importante questão trazida pelo ministro Theory. A minha visão, o direito penal, nas circunstâncias brasileiras, ele deve ser moderado, sem excessivas tipificações, sem exacerbação de penas, porém ele deve ser sério e aplicado de modo efetivo para dissuadir as condutas criminosas. Nessa matéria, como destacou o ministro Theory Zavascki no seu voto, que é sintético, mas de grande densidade, o tribunal tinha um entendimento anterior, histórico e inclusive sumulado, que veio a ser alterado no habeas corpus 84.078. Eu destaco, a propósito desta questão de em que momento se pode executar uma condenação criminal, uma passagem citada pelo ministro Theory Zavascki, mas extremamente feliz, que merece ser reiterada, da ministra Ellen Grace, quando ela observou, abro aspas, em nenhum país do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa, aguardando o referendo da Suprema Corte. E a esse respeito, o eminente relator citou um valioso estudo de direito comparado, indicando ser o que ocorre na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Portugal, Espanha e Argentina. Eu até não me estarreço com ousadias e inovações. Geralmente, quando a gente faz alguma coisa que não se faz em nenhum lugar do mundo, eu acho que vale a pena parar e observar, para ver se nós é que somos originais ou se tem alguma coisa fora do compasso acontecendo. Não acho que tudo que se cria aqui necessariamente seja uma jabuticaba a ser descartada. Eu, por exemplo, sou um defensor da TV Justiça de longa data e essa é uma circunstância tipicamente brasileira. Mas nessa matéria de a partir de que momento se pode executar uma condenação criminal, os países do mundo oscilam entre poder executá-la desde a decisão de primeiro grau até poder executá-la depois da decisão de segundo grau. Nenhum país exige mais do que 2 graus de jurisdição para que se dê efetividade a uma decisão criminal. Até porque a conclusão de um processo criminal muitos anos, mas muitos anos depois do fato, é incapaz de dar à sociedade a satisfação necessária e acaba o direito penal não desempenhando o papel mínimo que ele deve desempenhar de precaução, de dissuasão de condutas incompatíveis com a lei. De modo que, presidente, eu, embora ainda vá fazer mais 2 ou 3 considerações, devo dizer que estou acompanhando a proposta, o encaminhamento e a tese do ministro Theory Zavascki por 3 ordens de ideias. A primeira, a
condenação de primeiro grau, mantida em recurso de apelação, inverte a presunção de inocência. Qualquer acusado em processo criminal tem direito a 2 graus de jurisdição. Esse é o seu devido processo legal. A partir daí, a presunção de não culpabilidade, penso que está desfeita. Em segundo lugar, o recurso extraordinário, como nós bem sabemos, ele não se destina a investigar o acerto ou o desacerto da decisão, nem a reestudar os fatos, nem a reapreciar a prova. Ele se destina a discutir tão somente alguma questão de direito constitucional quando seja perante o Supremo e de direito infraconstitucional quando seja perante o Superior Tribunal de Justiça. Mas a materialidade e a autoria já foram demonstrados no primeiro e no segundo grau. E a terceira razão, e eu considero essa muito grave e vou exemplificá-la, é que a impossibilidade de execução imediata de uma decisão condenatória de segundo grau, como já destacado no voto do ministro Fachin, fomenta a interposição sucessiva de recursos protelatórios, o que evidentemente não é alguma coisa que se queira estimular. Do ponto de vista dogmático, eu penso que, nos termos da Constituição, a interposição de recurso especial e de recurso extraordinário, ambos pressupõem que a causa já tenha sido decidida. É o que está dito no artigo 102. Compete ao Supremo, à guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. E o mesmo é dito em relação ao recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Ora bem, causa decidida é aquela que já foi definitivamente resolvida pelo Poder Judiciário à luz dos fatos e à luz das provas de materialidade e de autoria. Além disso, presidente, eu penso que a linha proposta pelo ministro Teori Zavascki restabelece uma coisa que nós perdemos no Brasil, que é o prestígio e a autoridade das instâncias ordinárias. No Brasil, o juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça passaram a ser instâncias de passagem, porque tudo sobe para o Superior Tribunal de Justiça e depois sobe para o Supremo Tribunal Federal numa sucessão de instâncias. E eu aqui reitero, o devido processo legal, ele se realiza substancialmente em 2 graus de jurisdição. De modo que eu acho que nós, com essa orientação proposta pelo ministro Teori, vamos restabelecer a importância e o prestígio da decisão de primeiro grau e, sobretudo, do acórdão do Tribunal de Justiça. E, chegando ao fim dessas minhas reflexões, eu penso que o modelo que passou a viger no Brasil a partir desta decisão em que o Supremo mudou a jurisprudência, passou a impedir que condenações mantidas em grau de apelação produzam qualquer efeito e conferindo efeito suspensivo que os recursos aos tribunais superiores não têm, criou uma cultura que fomenta a infindável interposição de recursos protelatórios. Eu só tive chance de ler o voto do ministro Teori Zavascki hoje, mais cedo, porém, e portanto não pude verificar no meu acervo os precedentes teratológicos que se multiplicam do abuso do direito de recorrer. Mas eu fui à pauta de hoje, e na pauta de hoje, o último processo é um processo da relatoria da ministra Rosa Weber,
quase que aleatoriamente, um processo criminal. E aqui a hipótese, presidente, é de um crime de homicídio. Vinda a sentença de pronúncia, houve um recurso em sentido estrito. Posteriormente, houve a condenação pelo tribunal de júri e foi interposto um recurso de apelação. Mantida a decisão, foram interpostos embargos de declaração. Mantida a decisão, foram interpostos foi interposto recurso especial. Isso aqui, no caso de hoje, no final da pauta. Decidido desfavoravelmente o recurso especial, foram interpostos novos embargos de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso extraordinário. Isso nós estamos falando de um homicídio ocorrido em 1991, que o Supremo está julgando em 2016. Porém, do recurso extraordinário, o ministro Ilmar Galvão, estimado ministro Ilmar Galvão, ele inadmitiu o extraordinário. Contra a sua decisão, foi interposto um agravo regimental. O agravo regimental foi desprovido pela primeira turma. E aí foram interpostos embargos declaratórios, igualmente desprovidos pela primeira turma. Desta decisão foram interpostos novos embargos de declaração, redistribuídos ao ministro Carlos Aires Brito. Rejeitados os embargos de declaração, foram interpostos embargos de divergência, distribuídos ao ministro Gilmar Mendes. E da decisão do ministro Gilmar Mendes, que inadmitiu os embargos de divergência, foi interposto agravo regimental, julgado pela ministra Ellen Grace. Não parece nem uma novela, parece uma comédia. E, em seguida, da decisão da ministra Ellen Grace, foram interpostos embargos de declaração, conhecidos como agravo regimental, aos quais a segunda turma negou o provimento. Não obstante isso, nós estamos com embargos de declaração no plenário. Portanto, mais de uma dúzia de recursos, quase 2 dezenas de recursos, e, portanto, um homicídio cometido em 1991, até hoje, a sentença não transitou em julgado. Portanto, é impossível nós não reagirmos a isso, é impossível nós não nos sentirmos constrangidos com um sistema que permita esse tipo de descalabro. E, portanto, o homicídio de 91 até hoje não se cumpriu a pena. Que tipo de satisfação se deu à sociedade, às vítimas? Que tipo de incentivo se deu às pessoas para não delinquirem? Num país que 20 anos depois ainda não conseguiu dar cumprimento, 25 anos depois ainda não conseguiu dar cumprimento à sua decisão. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa que considero muito importante. Eu fui advogado mais de 30 anos. Eu não era advogado criminal, mas sempre tive admiração pela advocacia criminal. E me lembro, como se fosse hoje, de um comentário feito por um dos maiores criminalistas, advogados criminalistas do Brasil, era meu colega e professor na UERJ, que era o professor Evaristo de Moraes. E ele disse, o ministro Fux também o conheceu bem, ele disse, Gilberto, as pessoas têm imenso preconceito contra os advogados criminais. Elas acham que nunca vão precisar da gente. Mas no dia que precisam, porque todo mundo está sujeito a um infortúnio e a um dia precisar, eles nos procuram humildes e devastados. E aí é a hora de lembrar a eles o preconceito que tinham contra nós. Portanto, eu acho que a advocacia criminal merece apreço, merece respeito e desempenha um papel fundamental para a realização da justiça.
Mas os advogados criminais não podem ser condenados a, por dever de ofício, interporem um recurso atrás de outro recurso para, ao final, colherem uma prescrição e a eventual não punição do seu cliente. Esse é um destino inglório para qualquer profissional, que, no entanto, é um papel que se cumpre porque o sistema permite e o advogado, portanto, se empenha em manter o seu cliente fora da prisão. Portanto, não é uma crítica ao advogado, é uma crítica ao sistema, que é um desastre completo, inclusive no tratamento que dá à prescrição. Mas não é isso que está em discussão aqui. Portanto, está em discussão aqui tornar menos interessante a interposição sucessiva de recursos descabidos e protelatórios, cujo grau de provimento, eu vejo pelo meu próprio gabinete, é inferior a 4%, como observou o ministro Theory no relato do ministro Joaquim Barbosa, que corresponde também à minha própria experiência. De modo que o que o ministro Theory está propondo, e com a adesão do ministro Fachin, e agora com a minha adesão, é a de tornar o sistema minimamente eficiente e diminuir o grau de impunidade e, sobretudo, o grau de seletividade do sistema punitivo brasileiro. Porque quem tem condições de manter advogado para interpor um recurso atrás do outro descabido não é os pobres que hoje superlotam as prisões brasileiras. Ninguém deve ser punido por ser rico. Ricos e pobres têm os mesmos direitos. Porém, o sistema é dramaticamente seletivo, porque as pessoas acima de um determinado patamar, mesmo que condenadas, não cumprem a pena durante a sua sobrevida, porque o sistema permite que se procrastine a execução por mais de 20 anos, como é precisamente o que acontece neste caso, que eu aleatoriamente constatei dentro da nossa pauta de hoje, presidente. De modo que penso que nós precisamos reverter essa jurisprudência. Eu sou, como todos sabem, um defensor, como regra geral, da manutenção das jurisprudências que se formam, porque acho que a estabilidade dos precedentes é um valor em si, às vezes independentemente do seu mérito. Porém, a constatação de que esta mudança de jurisprudência produziu um efeito deletério sobre o sistema punitivo brasileiro. Portanto, há fatos empíricos, há elementos empíricos. Eu me lembro ainda recentemente, o ministro Dias Toffoli relatou num caso em que, ousada e corajosamente, impediu a prescrição que ia se consumar, num caso em que havia, salvo engano meu, 25 recursos interpostos só entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Não é um sistema que possa funcionar, nem é um sistema que possa merecer, a meu ver, e com todas as vênias de quem pense diferentemente, a nossa adesão. Por todo o exposto, e louvando uma vez mais a decisão do ministro Theory e a densa simplicidade do seu voto, que a meu ver é irrefutável, eu o estou acompanhando na conclusão e na tese que estabelece para entender que, uma vez ocorrida a condenação em segundo grau, está rompida a presunção de não culpabilidade e, portanto, há a possibilidade de se dar cumprimento à decisão condenatória. É como voto, presidente.